antes da gente realmente voltar ao assunto. Tem coisas que a gente não abordou ainda, mas que a gente vai abordar, tá? Relembrando que os puritanos nunca foram um movimento organizado. E que esse nome, inclusive, parou de ser usado quando os puritanos chegaram a ter uma preeminência na sociedade, certo? E aí, então, eles começaram a ser classificados e chamados e tal, pelas suas características realmente, né? Os presbiterianos, os congregacionalistas, os batistas, né? E começou a haver essa distinção, já não mais um termo jocoso, né? Porque, na verdade, puritano é um termo jocoso. É como eu chegar hoje, alguém chegar para você e dizer, aquele ali é o santinho, né? Mais ou menos a mesma coisa. Esse santinho aí não é positivo, ele foi falado pela pessoa, a intenção dela é agredir. Puritano ali também, a intenção era agredir, certo? Então, só relembrando isso aí, deixando esse aspecto mais claro, né? Vamos, então, passar a nossa segunda parte. Tudo certo aí, Cício? Deixa eu ver se eu desativou aqui. O que houve? Ah, está desligado. Aí também fica difícil. Essas tecnologias. Gente, na verdade, o que nós estamos fazendo? A ordem nossa aqui, o certo seria começar o quê? Com o indivíduo, certo? Só que eu resolvi mudar um pouco a ordem, né? Porque nós vamos falar um pouco mais da espiritualidade puritana mais para frente, né? Mas, aqui a gente já está falando de relacionamentos, a gente começou falando do casamento, né? E do casamento, porque o puritano, ele construiu o ideal dele, de uma sociedade totalmente consagrada ao Senhor, que era o que ele imaginava, ele começou com o casamento dele, foi a primeira coisa que ele consagrou, foi a primeira coisa em que ele colocou aquele emblema, né? Santidade ao Senhor. Depois... Isso aí, essa robustez do casamento dele, vai agora migrar para dar uma robustez à família como um todo, certo? E assim vai. É assim que é construído, é assim que ele entendeu na palavra, que as coisas são construídas, certo? Então vamos falar um pouco da família, há uma certa sobreposição, nós vamos voltar a falar um pouco sobre casamento, um pouco sobre o papel da mulher, o papel do marido, mas agora num contexto mais amplo da família. E vamos começar então com o objetivo da família, né? Por que existe a família? Essa é a pergunta. Qual será que foi a resposta que os puritanos deram? Qual é a resposta que os puritanos dão sempre para qualquer coisa que você pergunte? Por que Deus criou uma determinada coisa? Para a glória de Deus. Essa é a resposta que todo puritano sempre vai dar. Tanto que a própria criação do homem, né, lá no catecismo de Westminster, vai colocar que o homem foi criado para a glória de Deus. Para glorificar a Deus e usufruir dele para sempre. Então, a primeira coisa é que a família foi criada para a glória de Deus. Então, nós temos já aí algumas frases aí. Benjamin Wadsworth, o que ele diz ali? Todo cristão deveria fazer tudo o que pudesse para promover a glória de Deus e o bem-estar daqueles a seu redor. E a boa ordem dos assuntos em famílias específicas tende a promover estas coisas. Então, uma coisa que você sempre vai ver os puritanos dizerem é essa coisa de boa ordem, organização, tudo no seu devido lugar. Isso para eles era fundamental. A questão de disciplina, coisa que a nossa geração não tem. Eles tinham. Boa parte do segredo do sucesso deles é esse aí. O Dr. Lloyd Jones disse uma vez que você pega qualquer grande homem de Deus, eles são muito diferentes uns dos outros, mas uma característica eles têm em comum. Eles são sempre indivíduos disciplinados. Quanto mais desregrado, mais difícil é você ter consistência na vida cristã. Então, essa boa ordem era uma coisa muito importante para eles. E boa ordem só ocorre quando há administração efetiva, quando há hierarquia, quando há autoridade, quando há propósito, certo? E aí a gente vê, então, o objetivo deles em que Deus fosse sempre glorificado
E uma das coisas que servia para isso era que as famílias fossem um sustentáculo para a glória de Deus. Uma base para a glória de Deus. Essa segunda frase ali do Isaac Ambrose: marido e mulher têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em sua casa. Sempre a paridade, tá? Marido e mulher. Não tem essa coisa, isso aqui é coisa para o marido fazer, ou só para a mulher fazer. Não. Companheirismo sempre. É sempre uma tarefa que é feita com companheirismo. Né? E eles tinham que estabelecer o reino de Cristo na sua casa. Esse era um objetivo que eles tinham. A visão que eles tinham em relação à família determina muita coisa, gente. Na verdade, o ponto de partida deles em relação à família fazia com que toda a família fosse direcionada de forma que as prioridades deles fossem numa direção espiritual e não material, como é conosco hoje. Né? Todas as prioridades deles eram espirituais, porque a família é para a glória de Deus. Então, essas prioridades determinam o que a família faz e no que ela gasta o seu tempo. Certo? Na verdade, o que você faz quando você tem tempo livre identifica quem você é. E eles sabiam disso. A família era, para eles, a unidade fundamental de uma sociedade santa. James Fitch diz ali o seguinte: tais como são as famílias, tal tem de ser afinal a igreja e a comunidade. Do jeito que as famílias forem, a igreja será e a sociedade mais ampla será também. A família é a base de tudo, a família é a base da sociedade. Né? Se a nossa sociedade é ruim, se as nossas igrejas são fracas e perdidas, é porque as famílias estão em colapso. Né? Os puritanos sabiam disso muito bem. Cotton Mather. Esse Cotton Mather eu estava comentando com alguns irmãos ali. O nome dele é interessante, porque o Cotton Mather, na verdade, ele é neto de 2 gigantes puritanos. Ele é um puritano de terceira geração e ele é neto de 2 gigantes puritanos, do John Cotton. Inclusive o nome dele acabou sendo dado em homenagem ao avô, John Cotton, porque era o avô materno. Né? E o Richard Mather, os dois grandes figuras do puritanismo. Né? E aí é aquilo que nós estávamos comentando ali. Né? Às vezes fica aquela coisa de indivíduos, mesmo na nossa sociedade, que, eu quero um menino, não quero uma menina e tal, não sei o quê. Eles não tinham essa visão, de jeito nenhum. Porque era a oportunidade, quando eles tinham uma menina, era a oportunidade de trazer para dentro da família um outro indivíduo para fortalecer aquela família. Alguém que viesse de uma outra família puritana, né? E que enriquecesse aquela família. Então, até nós estávamos comentando, né, o J.I. Packer, ele defende que o que aconteceu no tempo do puritanismo, o movimento puritano, foi um avivamento. Não são todos que defendem isso. Ele defende que sim. Inclusive no livro dele, Entre os Gigantes de Deus, vocês vão ver que ele vai defender essa tese num determinado capítulo. Certo? No sentido de que Deus mexeu com um monte de gente ao mesmo tempo. Então você tinha essa tranquilidade: eu estou criando o meu filho para ser o melhor marido, o melhor pai possível. E alguém em algum outro lugar, meu vizinho, né, uma outra pessoa da comunidade, uma outra família aqui da comunidade, está criando uma esposa para o meu filho, está criando um marido para a minha filha. De excelente qualidade também. E isso ia fortalecendo eles. Por isso, e isso eu comentei também com os irmãos ali, por isso que os puritanos de terceira geração, é meio complicado dizer de terceira geração, os últimos puritanos são os melhores, são os maiores gigantes, são os últimos, certo? Todos os grandes aí que as pessoas conhecem mais, os nomes, John Owen, Richard Baxter, Thomas Goodwin, todos esses indivíduos são puritanos de última geração, certo? Por quê? Porque eles já tinham recebido influências, certo, anteriores.
Cotton Mather, então, ele diz o seguinte: famílias bem organizadas naturalmente produzem uma boa ordem em outras sociedades. Quando as famílias estão sob uma má disciplina, todas as outras sociedades estarão mal disciplinadas. Isso eles acreditavam, isso eles percebiam, né? Isso eles aceitavam. Nossa geração não aceita isso. A sociedade está ruim, mas a minha família não tem nada com isso. Não, a sua família tem tudo com isso. São as famílias que estão destruindo a sociedade, né? Elas são a base de tudo. O outro objetivo da família era também a realização pessoal e o conforto e apoio para todos os membros daquela família. É a comunidade, é a parceria, é a alegria daquelas pessoas estarem juntas e se fortalecerem na caminhada que é difícil, né? Vamos ver isso aí em algumas frases. Samuel Davis. Deus providenciou o casamento e a família para que os problemas infinitos que sobre nós recaem neste mundo possam ser aliviados com o conforto e ajuda um do outro, né? Claro que nessa época ainda era forte a família mais ampla, que é uma coisa que alguns sociólogos aí estudam e tal, né? Desde 1950 no Ocidente acabou-se com a família mais ampla, né? As crianças crescem e não tem lá um avô junto com elas, ou pelo menos morando perto, elas crescem só naquela família imediata, né? A família mais ampla, isso acabou, né? Mora numa outra cidade, não há mais proximidade, né? Todo mundo conhecia um tio ali próximo, podia recorrer a ele, um primo e tal. Agora todos estão distantes, né? E se encontram raramente, né? Isso é um fenômeno muito novo. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Começou em 1950, certo? Para eles não era assim. William Gouge, as vocações, sempre vocações, né? Aquilo que chamei a atenção uma vez aqui numa pregação em Jonas, doutrina do chamado. Doutrina do chamado. Deus te criou e te colocou alguns desafios na tua vida, e vai colocar mais, né? Mas Deus tem desafios específicos para você, você sendo quem é. E isso é a doutrina do chamado. As vocações privadas de uma família e funções a ela pertencentes são tais e quais as de cristãos chamados por Deus. Isto deve ser observado para a satisfação de algumas fracas consciências que pensam que se não tem nenhum chamado público, não tem chamado algum. Um desempenho razoável de tarefas domésticas pode se considerar um trabalho público. Então, eles tinham uma visão clara de que uma mãe, a principal função dela não é trabalhar num serviço público. A principal função dela é cuidar dos filhos, é gerar uma geração santa, certo? Porque isso sim vai fazer diferença para a sociedade. Trabalhar lá numa empresa, isso não faz diferença nenhuma. Isso qualquer um pode fazer, né? Eles tinham essa visão com muita clareza. Só que sempre teve esse problema ali é um serviço duro, que as pessoas não aparecem, né? É realmente um serviço de entrega, tem que haver muita entrega, né? Não há muita recompensa imediata. Só que os puritanos viam que ali está a sustentação da sociedade. Se aquilo ali cair, cai tudo, né? Então, eles se preocupavam muito com isso. Aquele livro, de novo, do John Dodd e Robert Cleaver, né? O que diz ali? Uma família é como se fosse uma pequena comunidade, por cujo bom governo a glória de Deus, né? Glória de Deus, o primeiro aspecto, é o primeiro objetivo, pode ser promovida. A comunidade, que é constituída por várias famílias, então aqui o segundo aspecto, né? A família, o outro objetivo da família é ser a célula máter de toda a sociedade, também aparece ali. Então, a comunidade, que é constituída por várias famílias, é beneficiada, e todos que vivem nessa família podem receber muito conforto e comodidade. Então, os três objetivos que os puritanos defendiam aí para a família aparecem nessa citação que eu coloquei aí, certo?
esse bom governo, boa ordem que nós vimos antes e tal, tudo isso depende de uma pessoa que faz parte da família. Isso o puritano não negociava. Bom governo, boa ordem, depende de quem? Do pai, do marido pai, né? A liderança do marido pai. A estrutura da família, eles aprenderam aqui na palavra, né? Que a estrutura da família baseava-se em uma hierarquia de autoridade. A liderança do marido era um mandamento bíblico, certo? Para eles é o que basta. Liderança do marido é um mandamento bíblico, opa, acabou. Tem discussão? Acabou a discussão. É mandamento bíblico, fim. Né? Esse é o espírito puritano. Né? Ah, mas não é assim aqui, não importa como é. Vale como está na palavra. Esse é o espírito puritano. Certo? Na verdade, o acerto, todo esse acerto da família tinha começado com os reformadores. Né? Mas o tom é um pouco diferente. Quer ver lá em cima? Ó, lá em cima está separado os reformadores. Ó, Calvino. O que Calvino disse? Que o marido reine de tal forma que seja a cabeça de sua mulher. Que a mulher ceda modestamente às suas demandas. Lutero colocou... De onde é que eles estão tirando isso? Hein? Efésios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 11. Né? Também, né? E o Lutero, uma mulher deve de fato viver de acordo com a direção de seu marido. O que ele proclama e ordena deve ser feito. O tom deles é um tom de menos parceria, né? Eles estão migrando. Por isso que eu digo que a minha percepção é de que os puritanos levaram adiante. Os reformadores levaram até onde eles conseguiram. Né? Os puritanos pegaram dali e levaram até onde tinha que ir. Né? E nisso nós temos que ser gratos a eles. Veja lá o William Perkins, um dos primeiros puritanos. Puritano de primeira geração, tá? Esse sujeito aí nós vamos falar mais dele, tá? O William Perkins era um professor. Um monte de puritano aprendeu com ele. Né? Ele é um cara extremamente influente entre os puritanos. Ele é de primeira geração. O marido é aquele que tem autoridade sobre a mulher. Sendo os dois apenas uma só carne, ele é também a cabeça sobre a mulher. Então ele faz essa ênfase, ele volta naquela coisa, os dois são uma só carne. Né? Na verdade, os dois estão juntos. Complementando aqui com o que o Thomas Gattaker disse, ó, o marido é como a cabeça, a mulher como o corpo. Os dois são um. Os dois são um. Só que um é a cabeça, o outro é o corpo. Era assim que eles viam. É claro que isso aí vem de todo aquele modelo do senhorio de Cristo e a igreja. Para eles isso aí não significava um bilhete de privilégio, mas sim um encargo tremendo de responsabilidade. Eles diziam que duas coisas eram necessárias para o marido pai. Isso o John Robinson deixou muito claro numa abordagem que ele fez desse assunto. Duas coisas o marido e pai precisavam: amor e sabedoria. A responsabilidade é muito grande sobre ele. Né? E aí a gente vê, né, que, olha só o tom deles ali, ó. Benjamin Wadsworth. Um bom marido fará seu governo sobre ela, sobre a mulher, tão fácil e suave quanto possível. Amor e sabedoria precisa para fazer isso aí. E lutará mais para ser amado que temido. O ensino católico romano, lá vocês lembram, Tomás de Aquino, né? Quando for necessário, o marido pode bater na mulher, não tem problema nenhum. Certo? Ela não está obedecendo, não está se submetendo, bolacha nela. Né? E pode, não tem problema nenhum. Jamais o puritano ia nessa direção. Certo? Inclusive, eles diziam que, eles enfatizavam, depois nós vamos falar ali da mulher, eles enfatizavam, eles trabalhavam muito, os pastores puritanos trabalhavam muito em cima das mulheres, porque eles tinham que garantir a submissão da parte delas voluntária, porque se elas não se submetessem, a batalha já estava perdida. Essa era a expressão que eles usavam. Se elas não se submetessem, a batalha está perdida. E a família vai para o buraco. Não tem volta. Né? Então, eles trabalhavam muito nesse sentido. Né? Samuel Willard ali, ó. Um bom marido reinará de tal forma que sua mulher possa deleitar-se na sua liderança
e não tê-la como escravidão, mas como liberdade e privilégio. É Provérbios 31. Né? Eu às vezes me assusto, eu às vezes me assusto porque eu vejo às vezes umas feministas cristãs, se é que existe isso, elas defendem que Provérbios 31 é um manifesto feminista. Deve ser em uma outra Bíblia, né? Eu não tenho essa Bíblia aí. Aquele livro do John Dodd e do Robert Cleaver, sobre a família, que eu mostrei ali para vocês a capa, ele tem uma seção só sobre Provérbios 31. Né? Tudo que a mulher virtuosa faz culmina para que a família dela seja uma entidade fortíssima e o marido dela seja exaltado nas praças e honrado nas praças. Né? Esse é o trabalho dela. Né? Ela se deleita naquilo. Ela é a liberdade e o privilégio dela. Os puritanos sabiam disso, eles leram as Bíblias deles. Né? As Bíblias deles não estavam distorcidas. Elas estavam exatamente como elas são. Né? Para o puritano, Provérbios 31 é exatamente o que ele espera da esposa dele, e eles tinham essas esposas. São esposas, eu estava falando também isso aí, por trás de todo grande homem sempre há uma grande mulher. Esses caras aqui todos têm por trás deles grandes mulheres. E essas mulheres eram mulheres dignas de terem biografias escritas sobre elas, como o Richard Baxter fez. Né? Mesmo não sendo figuras públicas. Né? O papel da esposa e mãe. William Ames. A comunidade de ajuda mútua, que constitui o casamento, sempre essa ideia, ajuda mútua, companheirismo. Sempre, sempre, sempre. Qualquer escrito deles, o que você pegar, vai bater na mesma tecla. A comunidade de ajuda mútua, que constitui o casamento, é mútua para marido e mulher e deveria ser observada igualmente em todos os assuntos essenciais e principais, dado que a diferença de função entre marido e mulher, que o marido governe e a mulher obedeça, se observe em tudo. Diferença de função. Eles faziam com muita clareza essa distinção. Diferença de função é completamente diferente, né, de diferença de valor. Né? Que hoje em dia adoram confundir essas duas coisas. A Bíblia não confunde. Né? Há uma certa desonestidade intelectual quando se faz isso. Né? E assim, gente, você pega, por exemplo, um gigante da história da igreja. Vamos pegar um indivíduo mais próximo de nós, Charles Spurgeon. Certo? Algum de vocês já ouviu falar do pai de Charles Spurgeon? Você sabe o nome dele? O avô dele, vocês sabem? Quem é maior, Charles Spurgeon ou o pai dele? Pelo menos do nosso ponto de vista. O Charles. Né? Quem obedeceu quem? Será que o pai chegou assim, não, esse menino aqui vai ser muito maior do que eu, ele é muito mais inteligente do que eu, muito mais capaz, eu não vou nunca chegar aos pés dele. Né? Já sei, vou mudar. Agora eu vou obedecer ele. É assim? Não, gente, é diferença de função, não é diferença de valor. É isso que a gente tem que entender. Isso em qualquer relação hierárquica que o Senhor determinou. Certo? Paulo vai obedecer tudo o que Nero mandar, desde que não seja contra a vontade do Senhor. Quem é melhor? Paulo ou Nero? Por que Paulo está obedecendo Nero? Por que ele obedece às leis romanas? Porque o Senhor mandou. Só por isso. Né? Diferença de função, não diferença de valor. Gente, isso é tão óbvio. Né? Mas tem gente que fica discutindo isso aí, daqui a pouco nós vamos discutir o sexo dos anjos, é complicado. Um puritano anônimo disse o seguinte: a tarefa da mulher é guiar a casa e não guiar o marido. Né? Isso ele sempre tinha medo disso, né? Era uma inversão, né? Uma inversão que pode vir com a queda, né? A mulher tomando as rédeas e o marido deixando. Né? William Gouge, embora pareça haver tão pequena disparidade, aí há um detalhe, né? Aquilo que eu falei antes, os puritanos percebiam que esse é um relacionamento em que a autoridade precisa ser usada com muita raridade, porque é um relacionamento de paridade, de companheirismo.
certo? Então, só em casos muito raros há necessidade realmente do uso da autoridade e trazer à tona a hierarquia, certo? Num confronto, vamos dizer assim, numa dificuldade, né? Raramente. Por quê? Porque eles são um. Há uma paridade. Então ele fala assim, ó, embora pareça haver tão pequena disparidade, Deus, havendo tão expressamente designado a sujeição, deve ser reconhecida. Foi Deus que mandou. Eles eram bem assim. Deus mandou, fim. Não tem uma discussão. Bom, já falei então da diferença de função e de valor, né? Está ali embaixo a hierarquia, questão de função, não de valor. Naquele livro lá, né? John Dodd e Robert Cleaver. A mulher deve submeter-se a ele, reconhecendo-o como sua cabeça, para que afinal eles possam assim concordar como um, como a conjunção do casamento o requer. Né? No final da discussão, eles concordaram de novo, como era para ser sempre, né? Porque ela se submeteu. Né? E aí deu tudo certo como o Senhor queria desde o início. Robert Bolton chama a atenção, né, uma coisa importante aqui, porque o pensamento católico romano é que a mulher é muito inferior ao homem, né, na verdade uma degeneração até do próprio homem. Ele fala, a esposa de um homem tem uma alma tão nobre quanto a dele mesmo. As almas não têm sexo. Marido e mulher são iguais na vida eterna, mas desiguais no tocante ao governo e à conversação em casa. Esse conversação aí não é papo, tá? Esse conversação aí é no mesmo sentido lá de 1 Coríntios 15, as más conversações corrompem os bons costumes. Não é os maus bate-papos, né? São as más convivências, os maus relacionamentos, é nesse sentido aí, né? No tocante ao governo e à convivência em casa. A diferença de função, certo? Tudo isso aí, gente, por isso que eu digo, ó, nós estamos fazendo estudo bíblico? Não. Mas, num certo sentido, nós estamos, porque tudo aí, isso aí o que é? Efésios 5, 1 Coríntios 11, né? É só ir lá e ver que está tudo lá. Como eu disse antes, se o marido tiver que forçar essa submissão, a batalha já está perdida. A postura da mulher era fundamental. Mais um pouco, explorando mais um pouco o equilíbrio que havia entre eles nessa questão da autoridade, né? Porque aqui há uma certa tensão. Eles são um só que um é o cabeça e o outro é o corpo. Então isso gera uma certa tensão, porque em nenhum outro relacionamento eles são um só, né? O pai manda, o filho obedece, né? O rei manda, os súditos obedecem. Não tem discussão, né? Só que aqui é um relacionamento muito próximo. Isso ao mesmo tempo é uma coisa boa, mas gera tensão, certo? Em filhos de Adão e Eva. Então esse equilíbrio na autoridade. Olha só algumas frases interessantes. Deus deu a mulher ao marido para ser não sua serva, mas sua ajudadora, conselheira e consoladora. Na cabeça dele estava muito assim. O marido, pai, é como se fosse o rei, naquele pequeno reino que é a casa dele, certo? Quem é a mulher? É o primeiro-ministro. Muitas vezes é quem aconselha o rei, né? Para que o rei tome as decisões que toma, né? Ele é extremamente poderoso, o primeiro-ministro, mas a decisão final é do rei, né? Mas ela é uma conselheira, uma consoladora, né? Hoje em dia, até eu estava ouvindo esses dias o Mark Driscoll, e o Mark Driscoll falando assim, a igreja martela nessa tecla, hoje em dia, da submissão da mulher. A mulher tem que ser submissa, né? Uma parcela pequena da igreja, né? A igreja que ele está falando. Na verdade, ninguém está, as mulheres mandam nas igrejas, né? Mas na parcela que ele está envolvido, que é o movimento, os novos reformados, os novos calvinistas, há muito essa ênfase, né? E aí ele falando assim, só que ao mesmo tempo ela é uma auxiliadora, uma conselheira, né? Se ela só se submete, ela não está cumprindo o seu papel, porque ela tem que ajudar o marido. Inclusive ele dá um exemplo lá, né, de um imbecil que ia vender tudo que tinha para comprar um barco. Se a mulher não disser nada, não, porque eu tenho que me submeter.
Se ela não disser nada para o imbecil, o desastre para a família está feito. O cara não tem nada na cabeça. Ele vai vender a casa para ele não morar num barco. O cara está... Né? Então, ela tem que ser auxiliadora, ela tem que aconselhar. Se ele, no final, insistir em comprar o barco, realmente, então paciência, né? A família toda vai pagar porque ele não teve nem amor nem sabedoria, mas tudo bem. Vamos lá, vamos adiante. Samuel Willard. Ela está investida de autoridade sobre eles. Desculpa, aqui, o que ele está falando? Ela está investida de autoridade sobre eles. Eles quem? Todas as outras pessoas da família. Nós imaginamos hoje os filhos, né? Mas na época deles tinha todos os servos, né? Pessoas muito pobres que precisavam achar um serviço, alguma coisa assim, então ajudavam as famílias, né? Todas as outras pessoas da casa estão sob a autoridade dela. Como eu disse, ela é o primeiro-ministro. O único que não está sob a autoridade dela é o rei. Todos os outros estão, certo? Pois embora o marido seja a cabeça da mulher, ela é uma cabeça da família. Essa era a visão que eles tinham. Mulheres, aí um outro aspecto, né, interessante, que essa função de auxiliadora, que é lá de Gênesis 2, eles consideravam extremamente importante. Então, eles viam que as mulheres elas estavam ali para ajudá-los, eles precisavam usar essa ajuda. Então, eles, inclusive, esse Samuel Torshall, aí, o que ele fala? Mulheres podem e devem, em particular e familiarmente, exortar a outros. Elas também podem, particularmente, advertir a homens e reprová-los. Mas veja que sempre é ênfase no particular, né? Nunca em público, né? Mulheres não se pronunciam em público porque o Senhor mandou, não porque os puritanos querem, né? Samuel Sewell, esse sujeito aqui, não tem frase nenhuma dele, né? Mas é só porque é pitoresco aí. E eu encontrei uma imagem dele. Esse sujeito aí não é um pastor, não, ele é um juiz. Ele é um juiz, certo? É um magistrado. Esse sujeito aí, ele disse que ele entregou as finanças da casa dele para a esposa porque ela era muito mais capaz de lidar com isso do que ele. Né? Então eles tinham esse tipo de coisa, sabe? Quando eles viam que tinha uma situação em que a esposa podia auxiliá-los, eles usavam essa ajuda, em vez de deixar ela lá massacrada e tal, né? Não foi o plano de Deus, não foi esse o plano de Deus, né? E esse cara é um juiz, e naquela época um juiz manda em tudo, ele manda em todo mundo, certo? Numa determinada cidade, né? Um magistrado. William Perkins, o marido é o principal governante, está vendo? O principal governante, e a mulher é a assistente, não somente em ofício e autoridade, mas também em advertência e conselho a ele. Aquela ideia. O que o Mark Driscoll defendeu agora, o William Perkins já defendia lá no século XVII. 16 no caso dele, né? Morreu bem no início do século XVII. Então os puritanos, vejam gente, os puritanos, eles na verdade eles não têm nada do que se imagina deles. Mas nada mesmo, né? Eles têm um casamento excelente, famílias excelentes, né? Justamente porque eles foram aprender com a palavra. E não com versículos pinçados como a gente faz. Eles aprenderam com a palavra como um todo, tudo que ela ensina. Com o devido balanceamento que a palavra traz, né? Vamos falar um pouco então dos filhos, relação pais e filhos. Todas as atitudes puritanas em relação aos filhos eram moldadas pela firme convicção de que os filhos são de Deus e são concedidos a nós por mordomia. Certo? Não são meus, certo? Os filhos são de Deus. O Matthew Henry, lá no comentário dele, quando ele vai falar do Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, ele fala que os filhos são herança do Senhor para nós e são herança nossa para Ele, né? Nós deixamos também os filhos para Ele. Eles gostavam do texto também de Ezequiel 16, 20. Depois vocês podem olhar lá nas Bíblias de vocês, Ezequiel 16, 20, que fala do povo de Jerusalém sacrificando os próprios filhos a deuses e coisa. E aí ele fala, Deus pune severamente através do profeta e fala: os filhos e as filhas de vocês que vocês geraram para mim. Eles gostavam desse texto, sabe?
Porque é exatamente isso. Obrigado. Os filhos que vocês geraram para mim. Meus filhos. Certo? Vocês só cuidam deles. Né? Hoje a visão é um pouquinho diferente, né? Muitas pessoas, elas... na verdade, sabe como é que você identifica? Aí um comentário só, né, à parte, um parêntese. Sabe como é que você identifica que as pessoas não sabem? As melhores mães que você vê aí, pais e tal, não fazem a menor ideia do que é ser pai, ser mãe. A melhor maneira de você verificar isso na sociedade moderna é você perceber que um filho, uma filha pode, isso basta você olhar na sociedade, podem ser substituídos por um cachorro, um gato. O que isso significa? Significa que ninguém sabe ser pai, ninguém sabe ser mãe. Teve o filho para si. Eu quero uma bonequinha para eu brincar. Que pobreza que a humanidade chegou. Pode hoje uma pessoa optar se ela vai ter um filho ou vai ter um cachorro. Isso é uma vergonha. Isso é uma paganização que não tem fim. Né? Esses indivíduos aqui, eu acho que tinham um ataque cardíaco se soubesse que esse tipo de coisa existe. Né? Deodat Lawson, os filhos nascidos em nossas famílias são nascidos para Deus. Deus os estende a nós. Thomas Watson, pais cristãos se esforçarão para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. O que é? Thomas Watson? Não. Esse Thomas Watson aí é um dos grandes puritanos também. Um dos bons, se você vai começar a ler os puritanos, geralmente é recomendado que você comece. Lê não aquelas versões abreviadas, né, que a gente tem por aí e tal, né, que inclusive tem algumas publicadas em português. Aquelas são fáceis de ler. Mas se você vai ler um puritano mesmo, então, que é difícil, original, então você começa com Thomas Watson, eles costumam recomendar. Né? É acessível, ele é bem claro, bem fácil de acompanhar. Algumas das mais solenes advertências puritanas são contra a negligência dos pais em treinar apropriadamente os filhos. Esse aí é uma das mais fortes que tem. O Richard Mather, que é o avô lá do Cotton Mather, aquele que eu falei para vocês, ele imaginou os filhos falando com os pais no dia do juízo. Criou um quadro assim. E aí ele colocou palavras nas bocas desses filhos, falando para os pais lá na hora em que eles estão sendo condenados. Certo? Tudo isto que sofremos é por causa de vocês. Deveriam ter nos ensinado as coisas de Deus e não o fizeram. Deveriam nos haver impedido de pecar e nos corrigido e não o fizeram. Vocês foram o meio da nossa corrupção e culpabilidade originais, né? Então eles têm sempre esse elemento teológico, né? De entender que eles são... Quem transmitiu o pecado para eles foram os pais, né? Que são filhos de Adão, e eles são netos de Adão, vamos dizer assim. E, no entanto, nunca demonstraram qualquer cuidado competente para podermos ser livres disto. Né? A maldição que vocês transferiram para nós, que é a maldição de todos os seres humanos, vocês não fizeram absolutamente nada para corrigir. Né? Ai de nós que tivemos pais tão carnais e imprudentes, e ai de vocês, porque não tiveram mais compaixão e piedade para evitar a miséria eterna de seus próprios filhos. Palavras duríssimas, né? Mas que davam um impacto. Né? Esse aqui ele pregou. Esse aqui ele pregou, ninguém sai. Não, o pessoal dá uma balançada com esse tipo de pregação. Né? John Hull, se você tem alguma compaixão por eles, pelos seus filhos, esmere-se para que conheçam a Deus. Cotton Mather, antes e acima de tudo, é no conhecimento da religião cristã que os pais devem educar a seus filhos. O conhecimento de outras coisas, embora seja empreendimento tão desejável para eles, nossos filhos podem chegar à felicidade eterna sem ele. Né? Outras coisas que os filhos aprendem, as coisas que eles aprendem na escola, né? Não faz diferença em termos da eternidade. Mas o conhecimento da santa doutrina nas palavras do Senhor Jesus Cristo é 1.000.000 de vezes mais necessário a eles. Né? E os pais acham que eles só têm que pagar colégio e faculdade. Né? Cuidado, hein? Cuidado. Ali algumas obrigações que eles viam, né? Que todo pai tem que ter. Provisão física, inclusive eles faziam leis, né? Na Nova Inglaterra, onde eles tinham o poder político, que eles colonizaram ali. Provisão física...
o cuidado com os filhos era matéria de lei. Ensinar a trabalhar era outra obrigação que os pais tinham em relação aos filhos e, principalmente, o treinamento espiritual e moral dos filhos. Aí, nesse contexto, então, dessa relação dos pais com os filhos, está a disciplina. Para eles era importantíssimo que os filhos fossem disciplinados. O foco deles na disciplina era a restrição de inclinações negativas. O homem moderno, ele sequer consegue perceber as inclinações negativas. Né? De tão fraco espiritualmente que nós somos, a gente não percebe que aquele menininho que foi lá e tirou o brinquedo da outra criança, que ali está todo o mal, e que aquilo ali, aquela mesma coisa vai se manifestar no futuro, quando ele lograr outras pessoas, quando ele passar para trás outras pessoas. Nós não mudamos muito, nós somos quem nós sempre fomos. O nosso mal, e hoje o Newton pregou sobre isso, o nosso mal, ele se manifestou desde o dia que nós nascemos. Né? E muda só o cenário. Mas ele está sempre ali presente. E os pais acham bonitinho, dão risada. Inclinação negativa que depois vai ser destrutiva. Aquele é o futuro bandido. Aquele é o ladrão. Não importa se de colarinho branco ou não. Certo? Isso para os puritanos era insuportável. Eles não podiam ver uma coisa assim. Então olha lá, o que o John Norton diz. Doutrina e exemplo somente são insuficientes. Apesar de muito importantes. Depois nós vamos ver a importância que eles davam ao exemplo, por exemplo. Doutrina e exemplo somente são insuficientes. Disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. Quem é que disciplina? É o pai? Não, é o pai e a mãe. Sempre é trabalho de companheirismo. Sempre. Olha o que diz o John Eliot. A dócil vara da mãe, que é quem está sempre com as crianças, né? A maior parte do tempo, é algo muito suave, não romperá nem osso nem pele. Entretanto, pela bênção de Deus com ela e sob sábia aplicação dela, deveria romper o laço que une a corrupção ao coração. A restrição de inclinações negativas, o amoldar da criança, essa era a preocupação que eles sempre tinham. Benjamin Wadsworth, os jovens não se importarão muito... aqui aí o exemplo, né? Aqui vai ser agora a ênfase no exemplo. Os jovens não se importarão muito com o que é dito pelos ministros em público, se não forem instruídos no lar. Esse aí ainda não é, desculpa. Os jovens não se importarão muito com o que é dito pelos ministros em público, se não forem instruídos no lar. Nem considerarão boas as leis feitas pela autoridade civil, se não são bem aconselhados e governados no lar. De novo aquela ideia. A família é a base de tudo. Né? O indivíduo que não obedece seu pai, não obedece ninguém. Por isso que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, por isso que quando foi feito o catecismo de Westminster, e o próprio Lutero, quando trabalhou os 10 mandamentos e tal, estava claro para eles que ali é a relação de autoridade primária, de quando o indivíduo vem para cá. Mas ali naquele mandamento estão implícitas todas as relações de autoridade determinadas por Deus. Cada violação de uma relação de autoridade, inclusive quando nós, por exemplo, falamos mal de um governador, de um presidente, quando nós falamos jocosamente, desprezamos e tal, esse desrespeito à autoridade é uma violação do 5º mandamento. Era assim que eles viam, era assim que os reformadores viam. Então, na verdade, indivíduos que foram bem aconselhados e governados no lar são indivíduos que são úteis em todo lugar que eles vão. E deixam a sua marca. Essa era a preocupação sempre dos puritanos. John Robinson. John Robinson foi o pastor que levou aquele grupo no primeiro navio que foi lá para fundar aquela comunidade, aquela colônia de Plymouth, lá na Baía de Massachusetts, né, no início da colonização dos puritanos lá nos Estados Unidos. Certamente há em toda criança, embora não igualmente, uma obstinação e dureza de mente que nasce do orgulho natural
que deve ser quebrada e derrubada. Este fruto da corrupção natural e raiz da real rebelião contra Deus no homem deve ser destruído e de maneira alguma nutrido. Para derrubar e destruir esta obstinação, os pais devem providenciar para que os desejos e voluntariedade sejam restringidos e reprimidos. Isso aí é para psicólogo ter ataque do coração, né? Só de ouvir, né? Nós não trabalhamos com psicologia, nós trabalhamos com a palavra de Deus, que eram como os puritanos faziam, né? É claro que os desejos aí são os desejos da carne, né? Os que precisam ser reprimidos, né? Se o indivíduo tem um desejo bom, não deve ser reprimido, pelo contrário. Não é evidente que o texto tem essa intenção. De novo aquele livro lá do John Dodd, Robert Cleaver, né? A criancinha que dorme no berço é tanto indócil como cheia de afeições. E embora seu corpo seja tão pequeno, no entanto, ele tem um grande coração, ela, né? Tem um grande coração e inclina-se totalmente para o mal. A inclinação é para o mal. A tendência é ir para o mal. Se esta centelha vier a crescer, vai alastrar-se e queimar a casa inteira. Pois somos transformados e nos tornamos bons não por nascimento, mas pela educação. Portanto, os pais devem ser atentos e prudentes. Eles devem corrigir e severamente repreender seus filhos por falarem ou agirem mal. Quantas referências aí à pregação de hoje, né? Até o falar e agir tem a ver lá com Colossenses 3,17, né? E ali a inclinação do coração para o mal, que o Newton frisou tanto lá em Jeremias 17, né? Por isso que eu digo, nós não estamos estudando Bíblia, mas não tem nada aqui que a gente não esteja tocando nas doutrinas bíblicas, né? A linguagem que os puritanos usam, às vezes choca, né, os ouvidos modernos. Certo? Como eu disse, psicólogos aqui sentados é capaz de querer apedrejar o palestrante, né? Ainda bem que veio algum, não. Essas horas eu já estava, né? Mas a verdade, gente, é a seguinte: ou as crianças nascem boas e podem ser deixadas por si mesmas, né? Para que instintivamente elas escolham os melhores caminhos, né? Vivenciando experiências, ou elas nascem pecaminosas e em necessidade de redirecionamento. A nossa cultura enxerga do primeiro jeito. Os puritanos viam do segundo. Certo? Aqui sim é aquele negócio que eu falei para vocês do exemplo. Não adianta você ensinar aquilo que a gente sempre insiste. Não adianta você ensinar uma coisa e depois você dar um exemplo mostrando que você não acredita naquela coisa. Porque, em última instância, é isso. Não há fé naquilo que você está ensinando. Você não acredita naquilo. Então, ninguém acredita no que você diz. Certo? Então, é isso que o Richard Greenham, puritano de primeira geração, daqueles bem primeiros mesmo, esse sujeito aí, eu não vou entrar em detalhe, mas ele era um sujeito que ele trouxe um monte de jovens para aprenderem com ele no dia a dia, trouxe para dentro da casa dele. Eles moravam com ele, né? Então, muitos puritanos foram formados aí na proximidade com esse cara. No trabalho dele para o Senhor, ele era um pastor, né, pregador, e muitos aprenderam com ele. Vejam lá o que ele disse. Se os pais querem seus filhos abençoados na igreja e na escola, que cuidem em não dar a seus filhos qualquer exemplo corrupto em casa, por causa de qualquer imprudência, profanação ou falta de santidade. De outra forma, os pais lhes farão mais mal em casa do que os pastores e os professores poderão lhes fazer bem fora. Né? Gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente é essa. Não tem o que a igreja ou a escola ou qualquer outra entidade social possa fazer se a família estiver destruindo os seus membros. Não tem. A família, e não dá para concorrer. A família é muito forte. Não dá. Então, se tiver desastre acontecendo na família, as outras coisas não vão conseguir consertar. Né? Se você não ensina o teu filho a amar o Senhor na tua casa, não é a igreja que vai conseguir desfazer a percepção dele, que ele tem de que religião é só uma coisa supérflua na vida dele e de segundo plano. Né? Não que não seja importante, mas é assim uma coisa secundária. Se der para participar, beleza, se não, deixa para lá. Thomas Hooker, vamos trazer nossos filhos tão próximo do céu quanto pudermos. Está em nosso poder restringi-los e reformá-los, e isso devemos fazer. Né? Então eles acreditavam que é uma coisa que eles podem fazer, e aí faziam. Né?
E assim, né, gente, uma coisa importante. Todos esses sujeitos aqui, eles são calvinistas, tá? Eles creem que quem faz é Deus, certo? Mas é o que nós estávamos discutindo ontem na reunião, lá na reunião de teologia, né? Calvinismo não é fatalismo, não confunda as doutrinas. Calvinismo é o seguinte: Deus faz todas as coisas, Deus é soberano, e o homem é absolutamente responsável pelo que faz, certo? Cotton Mather. Jovens santos tornar-se-ão velhos anjos, e bendito seja Deus, há tais jovens santos no mundo, né? Então, o valor que ele dava para jovens que foram bem encaminhados. E, inclusive, ele fala dele mesmo, nessa segunda frase. O grande cuidado de meus santos pais foi criar-me no cuidado e admoestação do Senhor, pelo que fui guardado de muitas visíveis insurreições do pecado, das quais de outra forma teria sido culpado. E por isso tive muitas boas impressões do Espírito de Deus sobre mim, mesmo em minha infância. Depois o cara vira um gigante, não é à toa. Esse sujeito aí, ele escreveu mais de 450 livros. Eu não sei se alguém vai conseguir bater ele, né? Não sei. Mas é impressionante. Isso é só uma curiosidade, né? Bom, vamos adiante, estamos quase terminando. Por fim, nesse assunto família, muito importante para os puritanos, a família é uma pequena igreja, certo? É assim que eles entendiam. Olha lá o que diz o Richard Baxter. Uma família cristã é uma igreja. Por que é uma igreja? Porque é uma sociedade de cristãos, combinando-se para a melhor adoração e o melhor serviço a Deus. Bateu a definição de família com a definição de igreja? Então a família é uma pequena igreja. Foi esse o raciocínio que eles fizeram aí, né? Uma igreja não é uma sociedade de cristãos que se combinam para uma melhor adoração e melhor serviço a Deus? É. A família não é a mesma coisa? É. Então a família é uma pequena igreja, certo? Que é exatamente o que o William Gouge disse. Todos eles diziam isso, né? William Perkins. Estas famílias em que este serviço a Deus é realizado são como pequenas igrejas. Sim, um tipo de paraíso sobre a terra. Era assim que eles viam. Os puritanos sabiam que a igreja não tinha como ser um substituto para a vida religiosa da família. Na verdade, é o contrário, né? Hoje muitos pais acham que não, vou levar meu filho para a igreja, porque lá na igreja eu vou ensinar ele. É sem chance. O teu filho não vai aprender nada na igreja. Nada. Porque não é assim que foi planejado por Deus, né? Os filhos, eles são nutridos e criados na disciplina e admoestação do Senhor, não pela igreja, pelos pais. A igreja não vai conseguir fazer. Os puritanos sabiam disso, né? Não é a igreja que vai fazer diferença, é a família. Então vejam lá, Richard Greenham. Se vamos querer que a igreja de Deus continue entre nós, essa era a preocupação deles. É aquilo que às vezes a gente tem comentado aqui na nossa igreja, a questão do legado, a questão de deixar a próxima geração. Se essa igreja morrer quando nós morrermos, então nós fizemos um péssimo trabalho, né? Se vamos querer que a igreja de Deus continue entre nós, devemos trazê-la à nossa casa e nutri-la em nossas famílias, né? Não é na igreja que a igreja se fortalece, é nas famílias, né? A igreja, ela é reflexo do que aconteceu no lar, né? Increase Mather ali. Esse aqui é o pai do Cotton Mather, certo? Filho do Richard Mather. Gente, é assim, isso aí são gerações, sabe? É aquela coisa, o que eles dizem, o que eles disseram, eles fizeram, né? A vida deles é a prova de que eles acreditavam nessas coisas. Não é coisa assim para, sabe, de papo, né? Isso aqui o que é? É o pacto que a igreja do Increase Mather assinou. Todos os chefes de família assinaram um pacto. Os puritanos faziam muito isso, né? Um acordo entre eles, do que eles iriam fazer. E lá nesse pacto diz assim: prometemos, nós que estamos assinando, pela ajuda de Cristo, que nos esforçaremos para andar diante de Deus em nossas casas com um coração perfeito, e que manteremos o culto ali continuamente, de acordo como Ele requer em Sua palavra, tanto com respeito à oração,
como a leitura das Escrituras, para que a palavra de Cristo possa habitar ricamente em nós. O que é isso? Possa habitar ricamente em nós? Colossenses 3,16. Né? Esse está fácil. Né? É aquele texto que todo mundo conhece, né, Moisés? Né, Rafa? Todo mundo conhece. Né? Mais agora do que antes. Né? Muito mais. E o Richard Baxter, né? É próprio toda manhã dar graças pelo descanso da noite passada e rogar direção, proteção, provisão e bênção para o dia que se segue. E que o anoitecer é a ocasião própria para dar graças a Deus pelas misericórdias do dia, confessar os pecados do dia, pedir perdão e orar pelo descanso e pela proteção à noite. Era assim que esses caras viviam. A família se reunia de manhã, pedia a Deus: Senhor, ajuda a nós nesse dia, que tu estejas conosco, que tu caminhes conosco. E no final do dia agradecia pelas misericórdias do dia, pedia perdão pelos pecados que tinham acontecido. Quem conduzia tudo isso? O Pai. O Pai, sempre, sempre. Na verdade, Satanás fez um bom trabalho na nossa geração de fazer homens que querem ser adolescentes pelo resto da vida, né? Com isso, ele fez um excelente trabalho para destruir as famílias. Destruindo as famílias, destruir a igreja é uma brincadeira, e destruir a sociedade, então nem se fala. A sociedade, para piorar as coisas, é cheia de pessoas que não têm compromisso nenhum com o Senhor, né? Então é mais fácil ainda. Para terminar, então, só alguns aspectos aí para a gente frisar em relação à família como uma pequena igreja. Eles preferiam, no ensino dos filhos, eles preferiam um método em que eles usavam catecismos, perguntas e respostas, né? A própria Assembleia do Westminster elaborou um catecismo maior, mais completo, e um catecismo menor, para ser usado principalmente assim nas famílias, né, com os filhos menores. Sempre com a preocupação de que não virasse decoreba, porque a ideia é que o indivíduo realmente acredite naquelas coisas, tenha refletido sobre elas. E não simplesmente, decorou, aí, papai pediu, eu largo tudo assim, não entendi nada, não sei o que significa. Não, esses caras procuravam trabalhar, como o Cotton Mather diz ali, não deixem os filhos tagarelarem de cor as palavras do catecismo como papagaios, mas serem inquisitivos até onde vão seus entendimentos para assimilarem as coisas de Deus. Aquilo que eu falei antes, né? O pai é o guia espiritual dessa pequena igreja, certo? Ele é o pastor ali, o pregador. A Bíblia de Genebra, que era, como eu falei já para vocês, era a Bíblia dos puritanos, que entrou na Inglaterra em 1560, então ela atendeu os puritanos ao longo de todo o tempo em que eles existiram. A Bíblia de Genebra diz assim numa das suas notas, né? Os mestres de suas casas deveriam ser como pregadores em suas famílias, para que do maior ao menor possam obedecer à vontade de Deus. Né? Então, o que um pai faz em casa é pregar, ensinar as pessoas nos caminhos do Senhor. Por último, uma coisa sempre se fundamenta na outra, acho que vocês já perceberam isso, né? A igreja só é forte quando as famílias são fortes. A família só é forte quando o casamento é forte. O casamento e a família só é forte quando a figura do pai é forte e a sua auxiliadora também. Então, a família se apoiava sobre a qualidade do casamento, certo? Então, esse conselho do Benjamin Wadsworth aí é muito simbólico, porque era o que todo pai puritano ensinava para o filho dele. Virtude e piedade são preferíveis de serem encontradas num marido ou numa esposa do que beleza ou riquezas, né? O nosso tempo não acredita nisso aí em hipótese alguma. Hipótese alguma, né? Isso aí é a coisa mais hilária que alguém poderia dizer na nossa geração, inclusive na igreja, né? Beleza e riqueza são muito mais importantes. Virtude e piedade ninguém está nem aí, né? Só que aí é aquela coisa. É um efeito dominó. Construiu a casa sobre a areia, tudo depois vai ruir num determinado momento, certo?
É uma coisa progressiva. Então, os velhos puritanos chegavam para os jovens e diziam: não se deixem enganar pela beleza. Claro, onde é que eles foram buscar isso? Qual é o texto bíblico que fala qual é a beleza das mulheres cristãs? Provérbios, mas tem um específico do Novo Testamento que fala 1 Pedro 3, exatamente, 1 Pedro 3, né? Essa era a base deles. Eles diziam assim, eles chegavam e diziam assim: ó, você não pense em viver com ela agora que ela tem 20 anos. Pense em viver com ela quando ela tiver 60. Tem que ser igual. O teu sentimento tem que ser o mesmo. Exatamente igual. Não pode ter nenhuma diferença. Aí você vai e casa com ela. Senão, não. Senão você não entendeu. Você não entendeu. Né? Aí é assim, daí casa com a mulher porque ela é uma manequim. Né? Vai ter um filho, trata como se fosse o cachorrinho. Então, assim, vai tudo ruindo, gente. Vai tudo ruindo. Né? Por quê? Porque não há Deus nessa reflexão toda. Não há palavra de Deus. E os puritanos viam que isso aí é de alta periculosidade, né? E tomavam cuidado com isso aí. Ok, gente, rapidamente, então, a gente passou pelo entendimento deles de família. Eu acho que o importante para nós, para resumir aí, porque agora a gente vai passar para um outro tópico, né? É perceber que o que eles fizeram e o que eles disseram nada mais é do que a aplicação integrada, não com textos pensados, a aplicação integrada de toda a Bíblia ao casamento e à família. Certo? É isso que a gente percebe, que a gente tira dali. Certo? Todos os textos são importantes. E todos eles precisa ser feito assim um amálgama de todos eles, para que você realmente entenda o que o Senhor quer. Né? E não pegar uma coisa separada da outra, como a gente faz hoje em dia. O versículo de prova aqui, o versículo de prova ali. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro. Versículos nem sequer são inspirados. Nem sequer são inspirados. Né? Então vamos tomar um pouquinho de cuidado. Ok, gente, vamos encerrar então. Como eu disse para vocês, né? Eu sempre vou estourar um pouquinho, porque é para ser 50 minutos. 2 sessões de 50 minutos, né? Mas daí eu faço 1 hora, né? Agora, se vocês aumentarem para 1 hora, deve ser 1h20. Então, assim, tá bom, deixa assim. Né? O importante é que a gente conseguiu terminar mais esse tópico. Vamos orar, então, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos, te agradecemos pelo que nós pudemos aprender aqui. Obrigado, Senhor, porque através da vida dos puritanos e do que eles disseram, nós, na verdade, olhamos para a tua palavra, para vários textos aqui que os irmãos lembraram, e que aparecem todos juntos, todos misturados nas vidas desses homens que procuraram te servir de maneira fiel. Que a gente possa aprender com eles, avaliar nossas vidas, avaliar nosso casamento, nossas famílias, avaliar quem nós somos, para ver se realmente nós estamos te agradando, se nós estamos realmente procurando caminhar como tu queres, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão que esteve aqui. Leva cada um em segurança, protege nas ruas perigosas aí com essa chuva, que possam chegar em casa em segurança, que tenham uma semana boa, Senhor, para todos nós, é o que nós te pedimos. Cuida da Vanessa, que ela se recupere, Senhor, que tu estejas dando o alívio da dor e que em breve ela esteja totalmente bem novamente. Nós te agradecemos e louvamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.